Fala galera, ligado aqui no canal Expresso, terminou agora em São Januário, o Vasco é eliminado da Copa do Brasil na semifinal diante do Atlético Mineiro após um empate em 1-1 em São Januário, muito chuvoso. Vou falar dessa partida, vou falar de tudo o que aconteceu, o contexto desse jogo, o contexto do momento do Vasco na temporada, mas depois que você se inscrever, deixar o like, compartilhar com seus amigos e avisar que o pós-jogo do Expresso já está no ar. Então galera, o Vasco empata um jogo hoje em São Januário, fazendo uma partida aguerrida, uma partida briosa, uma partida com vontade, mas a gente percebia que o Vasco na temporada já não vai mais passar disso. E os adversários já marcaram a jogada do Vasco, que é cruzamento na área pro Verratti. E fica tudo muito mais difícil quando você só tem uma jogada. O Vasco só tem uma jogada com o Verratti, cruzamento de tudo que é lado, e ele briga lá dentro, e se sobrar para alguém chutar ou ele cabecear, é a jogada do Vasco na temporada. Funcionou muito bem até determinado ponto, até entenderem que o Vasco só tem essa jogada. Depois do entendimento que o Vasco só tem essa jogada, começou a ser muito mais bem marcada e o Vasco tem muita dificuldade hoje para tentar achar o Verratti, cabeceando livre ou cabeceando com perigo para fazer uma pressãozinha no adversário. O Vasco não tem infiltração pelo meio, o Vasco não tem jogadas de velocidade pelas laterais trabalhado, o Vasco não tem triangulação, o Vasco não tem saída de bola boa. Apesar dos zagueiros hoje, o Léo e o Paulo Vitor, e o João Vitor estarem nas suas posições, né? Cada um de um lado, certo. E o meio-campo do Vasco, um meio-campo pesado, com Hugo Moura e com o Matheus Carvalho, um meio-campo que depende muito de um time mais bem encaixado para não deixar espaços, porque, como eu falei, um meio-campo sendo mais pesado, ele tem dificuldade de recomposição, e adversários como o Atlético Mineiro, que tem jogadores de velocidade, levam muito perigo para esse tipo de meio-campo de pegada. São bons, o Matheus Carvalho e o Hugo Moura principalmente, mas também hoje não fizeram uma partida muito... não conseguiram fechar muitos espaços que o Atlético Mineiro tentou encaixar. Então o Vasco hoje, o Coutinho, enquanto teve disposição, o Coutinho fez boas jogadas, tentou jogadas pelo meio, mas também não foi brilhante, ele não conseguiu ser o Coutinho de outrora, porque cansou rápido, ainda não está no seu melhor nível técnico e físico principalmente. Coutinho em comparação ao Hulk é absurda a diferença. O Hulk é um monstro, um cara que corre o tempo inteiro, domina com qualidade, domina inteiro, sempre cabeça erguida procurando companheiros, e um lance de um vacilo do Léo hoje deixando um espaço para o Hulk, ele fez o que fez. Mas falando ainda do Coutinho, eu percebi um Coutinho cansado já no primeiro tempo. O Coutinho joga sozinho nesse time, é o único cara que pensa jogadas para o Vasco. E isso sobrecarrega de certa forma, porque pelas pontas, o Emerson Rodrigues e o Puma, eles esperam essa jogada do Coutinho. Então é muita sobrecarga em cima de um jogador que está vindo ainda fora de forma, ainda não encontrou seu potencial ainda para levar o Vasco a voos mais altos. E ele já chega numa semifinal de Copa do Brasil, pegando Atlético Mineiro, e adversário de um Brasileirão muito difícil também. Então a diferença está aí, galera. O Vasco ele é um time hoje que, quando chegou nas quartas de final para pegar o Atlético Paranaense, eu já achava ali que o Vasco já tinha chegado no seu limite. E a gente viu que o Vasco passou, como o Vasco passou pelo Atlético Paranaense, já ultrapassando todos os seus limites, principalmente em relação à parte de disposição. E também levou um pouco de sorte, né? Porque o Atlético Paranaense lá na Baixada foi um festival de gols perdidos do Atlético, e o Léo Jardim absurdamente trabalhando. Então, eu achava já que o Vasco já tinha batido no teto contra o Atlético Paranaense. O Vasco chegou a uma semifinal, estão de parabéns. Eu acho que é além do que o Vasco poderia, é muito além do que o Vasco poderia. Infelizmente eu digo que o Vasco hoje é um time que não é um time talhado para conquistar título. Não é esse Vasco ainda não é. Pode ser que com reforços, ano que vem, melhorando a zaga, melhorando recomposição, melhorando o banco de reservas. Você olhar banco de reservas hoje, tem que colocar Paier, Rossi, colocar Leandrinho, colocar Sforza, é diferença de elenco absurda. O Vasco tem um elenco fraco, o time titular já é fraco. Eu acho que o Rafael Paiva quis dar um recado para a diretoria quando ele coloca o Rossi em campo. O Rossi não joga desde a partida contra o Internacional no Beira-Rio, que o Vasco venceu de 2-1 no primeiro turno. Então ele deu um recado ali, falou, ó, a gente chegou onde podia, além do que podia, porque a gente não tem elenco para brigar com o Atlético, com o Flamengo, com o Palmeiras. A gente chegou muito além do que deveria e bota o Rossi para dar um aviso, ó. Esse aqui foi o que sobrou para jogar do meu lado direito, porque o Puma já saiu cansado ou machucado, o lado esquerdo saiu o Emerson também cansado ou machucado, e entra o Ryan, e é isso, o Vasco é esse time, limitadíssimo, limitadíssimo. Então o que eu quero dizer, o Vasco não é um time talhado ainda para ganhar títulos. A história, a tradição, não estou colocando nada disso aqui, estou colocando que o Vasco hoje não é um time para ganhar título, o Vasco é um time para se manter.
chegou na Copa do Brasil, porque Copa proporciona isso. Eu tinha falado em outros vídeos que o Vasco poderia chegar a uma final de Copa do Brasil ganhando do Atlético nos pênaltis. Ficou a 10 minutos de disputar uns pênaltis com o Atlético Mineiro, ficou a 10 minutos. Mas tem um monstro, um jogador craque, um absurdo de jogador, que é o Hulk, que não jogou nada o jogo inteiro e fez um golaço, porque deram 1 metro de espacinho para ele ali. E ele conseguiu encaixar um chute brilhante. Isso é jogador que desequilibra. Poderia ser o Coutinho? Poderia, mas o Coutinho é um trapo humano. O Coutinho é um cara que tá tentando, mas está ainda muito abaixo do que pode fisicamente. Então a diferença está aí, galera. O Vasco hoje compete pela 10ª posição, pela 9ª posição, quiçá uma 8ª colocação, que eu já acho difícil nessa altura do campeonato. A realidade é dura, mas é essa. Eu sempre trabalho na realidade. Me chamam de pessimista, me chamam disso, daquilo. Eu sou realista. O meu senso de realidade me protege das decepções. Por quê? Porque eu conheço o limite do meu time, eu acompanho o meu time. Eu sei onde meu time pode chegar, o que ele apresenta. Já falei, o Vasco tem uma jogada. O Atlético tem diversas jogadas, trabalhadas pelo lado, trabalhadas pelo lado esquerdo, pelo lado direito, pelo meio, tentando achar o Hulk saindo, o Hulk fazendo o 10, o Hulk fazendo o 9, o Hulk fazendo um ponto. O Vasco só tem uma jogada. A jogada do Vasco é cruzamento pro Verratti. Hoje, o Vasco conseguiu abrir o placar num lance fortuito, falei lá atrás, um lance fortuito, um cruzamento ruim do Piton, que ainda assim continua muito abaixo, bate na mão do Otávio nitidamente, é marcado o pênalti depois de 5 minutos, um absurdo. E o Vasco acha um gol, o Vasco não estava bem, o Vasco cruzava bolas na área. E seja o que Deus quiser. Então, cara, é muito pouco para um time ser campeão. Muito pouco. Poderia até ser, mas sabe-se lá em que condições. O Vasco vai ter que depender de muitas coisas favoráveis a ele para conseguir ganhar, de repente, de um Flamengo na final ou de um Corinthians, que é bem abaixo de um Flamengo hoje. Então, não vou falar que é normal ser eliminado numa semifinal, porque o Vasco é muito grande, o Atlético é muito grande, o Corinthians e o Flamengo são muito grandes, mas hoje o Vasco era o mais fraco dos 4. Hoje o Vasco é o mais fraco dos 4. O momento diz, Corinthians vem bem, metendo 5-2 no Atlético, jogando bem, classificado para semifinal também da Sul-Americana, e o Vasco perdendo partidas tolas, a zaga não se estabelece, o Vasco só jogando o Brasileirão em Copa do Brasil não consegue, 8 jogos sem vencer, hoje também não venceu. Então é muito problema pra gente achar e ter ilusão de que vai acontecer. Eu tava com a expectativa de que o Vasco fosse passar nos pênaltis, sinceramente falando, nos pênaltis. Mas a gente sabia que, bola no chão e time por time, o Atlético ia conseguir ter mais controle, saber trabalhar mais a bola. E o Atlético hoje foi mal, o Atlético não jogou uma boa partida. Ainda assim dominou o Vasco. Por que dominou? Porque tem muito mais qualidade técnica. Quando o Scarpa não está muito bem, é o Paulinho que joga muito. Quando o Paulinho não está muito bem, joga o Scarpa. Quando o Scarpa não está bem, joga o Guilherme Arana. Quando não joga o Guilherme Arana, joga o Hulk e o Paulinho. Então é muito mais jogadores para decidir, muito mais jogadores para fazer a diferença do que o Vasco. O Vasco, se o Felipe Coutinho não jogar bem e o Verratti também estiver muito bem marcado, quem joga? O Vasco tem uma zaga que é insegura, mesmo sendo a zaga que eu considero essa aí, desse elenco do Vasco, a ideal. O Léo, ele é sujeito a tudo, ele faz jogadas de efeito, sai rápido pela lateral esquerda, mas espana a bola para o meio da área, cabeceia no pé do Hulk, erra tempo de bola, dá espaço para o Hulk fazer o gol de empate hoje. Não foi uma falha absurda do Léo não, mas ele deu um espacinho, o craque decide. Então, galera, o que eu falo para você? A competição do Vasco hoje é com Cuiabá, a competição do Vasco hoje é com Vitória, a competição do Vasco hoje é com o Atlético Goianiense, a competição do Vasco hoje é com o Criciúma, é com esses times. Nem com o Atlético Paranaense, que na zona de rebaixamento é mais. Porque o Atlético Paranaense, mesmo na zona de rebaixamento, tem um time melhor do que o do Vasco. Então o Vasco está fazendo uma temporada digna, justa. Não estou colocando história e tradição em jogo. Se colocar história e tradição em jogo, o Vasco já não faz campanha justa há 20 anos em Brasileirão. Mas pro que tem aí, cara, pro que fizeram com o Vasco nesses últimos anos, mesmo após a venda, a SAF fazer o que fez, a 777 ser a empresa que é, o Vasco está na 10ª colocação de um Brasileirão e ter chegado numa semifinal da Copa do Brasil é sim um grande feito, não tem como não reconhecer, é um grande feito sim. E a gente tem que saber exaltar, como a torcida soube aplaudir no final. O Vasco não fez uma partida ruim, o Vasco não foi absurdamente ruim, o Vasco não foi dominado completamente, o Vasco teve limitações dentro do jogo.
Atlético Mineiro conseguiu envolver o Vasco porque tem mais qualidade. E ainda assim o Vasco fez jogo duro. Mas o Vasco só tem uma jogada, e o time que só tem uma jogada é mais fácil de marcar. O Emerson Rodrigues hoje abaixa, eu vou dar as notas aqui agora para não deixar em branco. O Léo Jardim é uma partida... Não teve culpa no gol do Hulk, foi um absurdo de gol. É um jogador que fez defesas, principalmente no primeiro tempo, num chute ali no cesto do Otávio, que bateu na trave. Então nota 8,5 para o Léo Jardim. Ajudou o Vasco a talvez não perder o jogo. O Paulo Henrique hoje mais preocupado ali com as costas dele, né, com o Paulinho toda hora caindo por ali. Vou dar uma nota... Ele conseguiu sair bem, né, até sair cansado para a entrada do Rossi. Nota 7,5 para o Paulo Henrique. O João Vitor... O João Vitor às vezes dá a impressão que ele está jogando uma pelada, assim, tipo, não tem muito estratégia. Sai aloprando, driblando, correndo. Mas eu gosto de jogador voluntarioso, apesar dele errar muito. Hoje nos posicionamentos ele não tem o que me queixar dele. Acho que ele foi melhor que o Léo. Nota 7 para o João Vitor. O Léo hoje... Achei ele um pouco tenso com a partida, sentiu a partida. Acho que o Léo não é um jogador que deve ficar pro Vasco, no Vasco em 2025, um jogador que já não tem mais clima, a torcida pega muito no pé dele. Hoje ele sentiu, mesmo a torcida não vaiando ele sentiu uns erros ali no primeiro tempo de rebater no pé do Hulk, uns erros ia chutar para frente, chutou para trás. Então o Léo hoje uma partida também mal posicionado, principalmente no gol do Hulk, nota 5 pro Léo. O Lucas Piton é um jogador muito estranho. O Lucas Piton não é mais o mesmo do primeiro semestre, não é mais o mesmo da melhor fase do Vasco, né, no campeonato, vencendo, partidas sem perder. Hoje ele é nem sombra desse jogador. Não gostei do Lucas Piton, apesar do cruzamento para bater no braço do Otávio, nota 4,5 para o Piton. O Hugo Moura... Ele joga esse futebol, ele é lento, ele é um cara forte, mas ele é um cara muito lento. Em meio campos que joguem contra ele, joga contra o Vasco mais rápidos, ele vai sofrer um pouco. Mas ele compensa um pouco no senso de posicionamento que ele tem. Então vou dar uma nota 6,5 pro Hugo Moura. O Matheus Carvalho hoje, achei ele um pouco melhor que o Hugo Moura até, mas também não conseguiu conter ali os avanços do Atlético pelo meio. Não levaram muito perigo, o Atlético não levou muito perigo pro Vasco, também o Atlético não fez uma boa jogada, mas quando ele foi exigido ali, principalmente para dar o primeiro passe ali, para sair jogando, ele foi bem, nota 7 pro Matheus Carvalho. Felipe Coutinho, ele não fez nenhuma jogada de efeito, não foi um cara que fez a diferença pro Vasco hoje, mas ele é um cara que ele tenta, ele tá com um preparo físico abaixo do que ele pode, mas ele é um cara que abre espaço, ele clareia o jogo, eu sempre falo isso, o Felipe Coutinho é um cara que gira no meio, recebe, corre para um lado, corre para o outro, ele clareia o jogo. Mesmo cansado, mesmo em frangalhos no final do jogo, ele conseguiu ainda ficar até o final, pelo esforço, nota 7,5 para o Felipe Coutinho. Para o Rodrigues fazendo um ponta direita, não é o forte dele, também não fez muita coisa hoje, também não comprometeu, ajudou na marcação, estava um pouco mais ligado hoje, nota 7 para o Puma Rodrigues. O Verratti fez o gol de pênalti, que é o que se espera de um matador, mas brigando na área também, cabeceou algumas bolas com perigo, ele cabeceia todas as bolas que vai na área, do jeito que for ele cabeceia. É um cara que para mim dificilmente vai receber uma nota menor que 7, porque é um cara que se dedica muito, então nota 7,5 para o Verratti. E o Emerson Rodrigues hoje, uma partida muito ruim, talvez tenha sido da parte ofensiva do Vasco pior, ele errou decisões, correu errado, ele tropeçou na bola, não conseguiu fazer o que um ponta tem que fazer para levar perigo, mas esse é o Vasco, né, galera? Não me surpreende muito não, nota 6 para o Emerson Rodrigues. Os que entraram, o Rossi no lugar do Paulo Henrique, lamentável o Rossi, cara, não sei nem o que falar, não vou nem dar nota pro Rossi, cara. Vou dar uma nota 3 pro Rossi. O Leandrinho entrou no lugar do Lucas Piton, logo depois que ele entra ele já toma um cartão amarelo, pelo lado dele que saiu o gol do Hulk, não sei se teve culpa, mas só foi ele botar o pé em campo que o Hulk fez o gol de empate, mas também não cheguei a uma conclusão, acho que o Hulk era do Léo, ele não podia fazer muita coisa, nota 6,5 pro Leandrinho. O Esforço entrou no lugar do Hugo Moura, eu não consegui ver o Esforço em campo, fazendo nada, nota 6 pro Esforço. O Payet tentou uma jogada ali pela ponta esquerda, até achou bem o Ryan, que entrou na área e cruzou, mas a jogada também não levou muito perigo. Nota 5,5 para o Payet, tá deixando muito a desejar, tá devendo muito ainda. E o Ryan, que entrou no lugar do Emerson Rodrigues, teve essa jogada que o Payet deu para ele, correr ali pelo lado esquerdo, levou de certa forma um perigo, mas depois do cruzamento a bola foi rebatida. Nota 6,5 para o Ryan, e tá de bom tamanho. O nosso técnico Rafael Paiva, eu não queria falar dele só dessa partida, eu queria falar dele num contexto geral. Ele é um cara que sofre com esse elenco do Vasco.
É um cara que sofre com esse elenco do Vasco. O elenco do Vasco é ruim. O time titular já é fraco. Imagina o elenco. O cara, quando vai mexer no time, ele deve chorar, ele deve cair até lágrima dos olhos dele. O Rafael Paiva, ele já fez, né? Porque ele não faz mais, mas ele já fez muito para esse time do Vasco respirar no Brasileirão, esse time do Vasco chegar onde chegou na Copa do Brasil, muito por conta do Rafael Paiva. Essas 8 partidas aí sem vencer também caem muito na conta dele, mas ele não é sozinho o culpado, é culpa da direção, é culpa do Marcelo Santana, que não conseguiu contratar minimamente jogadores para recomposição, nem para o time titular conseguir, imagina para recomposição. Enfim, nem para recomposição, imagina para o time titular. Então, tem culpa, mas não é culpado sozinho, ele faz o que ele pode, nota 7 para o Rafael Paiva, pelo contexto geral, não só pela partida de hoje. Então é isso, galera, caímos na real, a realidade do Vasco agora é brigar logo para garantir os 45 pontos no Brasileirão, esquece Libertadores em 2025, vamos devagarinho, o Vasco está se reconstruindo de novo, já é o 7º, 8º ano que o Vasco se reconstrói, ou o 10º, sei lá, já perdi até a conta. O Vasco todo ano está se reconstruindo e vai ser um 2025 de novo de reconstrução, porque desse time aí, ó, vamos falar aqui já rápido, já, depois que a gente saiu da Copa do Brasil, Rossi tem que ir embora, o João Vitor ainda serve, Léo tem que ir embora, o Lucas Piton, claro que serve se não for negociado. O Hugo Moura serve, Esforça tem que ir embora, tem que ser emprestado. Matheus Carvalho serve, Payet tem que ir embora, não serve, muito caro para o que oferece para o Vasco. O Felipe Coutinho, claro que serve, ele vai melhorar o desempenho dele, óbvio que vai. Puma Rodrigues é um cara que, para ser suplente ali, entrar e fazer ali, de repente, uma ponta, ele serve sim. O Verratti, claro que serve, óbvio que serve, é o nosso matador. Emerson Rodrigues tem que repensar, depende do que ele ganha. Depende do mercado, se ele for negociado também não é ruim para o Vasco, também não encaixou muito bem nesse time do Vasco. E o Ryan é uma incógnita, porque o Vasco pode fazer dinheiro com ele, mas pensando assim, tecnicamente, o que ele entrega para o Vasco também é muito pouco, talvez o Vasco venda para fazer dinheiro. Então, o Vasco vai ter que sim fazer uma reformulação aí no time. O Vasco não tem zaga, o Michael, que não jogou, pode ir embora, também não serve. O Vasco tem que contratar uns 3 ou 4 zagueiros, o Vasco tem que contratar um cara para fazer sombra ao Felipe Coutinho, tem que botar um volante ali que saiba jogar e o Matheus Carvalho de repente ser um reserva, um volante. Paulinho é esse cara, né? Se o Paulinho voltar, ele pode ser esse cara sim. O Jair pode ser também um reserva importante, mas eu acho que o Paulinho naturalmente joga com o Hugo Moura nesse meio campo do Vasco. Enfim, vamos deixar 2025 para 2025, já dei aqui uma que eu penso mais ou menos do elenco para 2025, mas vamos pensar em 2024, que ainda o Vasco não está livre 100% do rebaixamento, caímos na real, o Vasco viveu um sonho de verão aí, um sonho de verão não, um sonho de primavera, que ainda não chegamos no verão, o Vasco viveu um sonho de primavera aí numa semifinal de Copa do Brasil, mas bateu no teto, infelizmente, para a torcida. Voltamos aí agora as atenções para o Brasileirão, e Vasco e Cuiabá agora em São Januário. Agora o Vasco tem que fazer 3 pontos na unha, na marra, de qualquer jeito, porque o Vasco não ganha no Brasileirão há 5 jogos, tem que voltar a vencer logo, porque se não voltar a vencer vai começar aquele desespero básico que o Vascaíno não quer viver de novo. Então o Vasco voltando a campo agora contra o Cuiabá em São Januário, o Vasco vai ter que se superar também para vencer, e agora é assim, são 9 decisões até o final, o Vasco tem que pensar em sair, se livrar logo do rebaixamento, depois de repente pensar em garantir logo antecipado uma Sul-Americana. Acho que Libertadores para esse time é muito, muito difícil. O Vasco vai ter que voltar a vencer para se livrar aí dessa incômoda 10ª colocação que o Vasco está, acho que há 7 ou 8 rodadas. 9º, 10º, 8º, 9º, 10º, 8º. Para o Vasco tentar subir um pouquinho na classificação. Pouco não vai subir, né? Porque o Atlético Mineiro, que é o 9º, está com 41, o Vasco com 37, não vai chegar no Atlético mesmo vencendo. E ainda pode ser ultrapassado por Criciúma, pode ser ultrapassado por Grêmio, que se o Vasco não ganhar, vai ser ultrapassado se esses times vencerem. É isso, galera. Saudações vascaínas sempre. Fui.